Na primeira leitura hoje dos Tessalonicenses, nós vemos o alívio de São Paulo. E qual que é o alívio dele? Ele tem um sentimento de conforto. Ele fala assim: olha, confortado eu estou. Por quê? Porque os irmãos estão andando no caminho certo, estão longe do pecado. A comunidade tessalônica começou a viver bem. As notícias que ele recebia, ao contrário muitas vezes da comunidade de Coríntios, por exemplo, que ele recebia por carta, eram notícias boas. O povo estava sendo fiel, estava andando bem, na paz, na alegria, na harmonia, como está lá na primeira leitura. E isso traz um alívio, e um alívio tão grande. Ele escreve desse alívio que ele sente. É o alívio de, muitas vezes eu encontro esse alívio quando vem uma mãe e fala assim: padre, graças a Deus agora meu filho está andando no caminho certo. E realmente não dá um alívio quando as pessoas realmente, e pessoas que nós amamos, elas começam a andar no caminho certo. E é verdade, esse é o alívio. E por que esse alívio de São Paulo? São Paulo imaginava, e isso nós vemos nas cartas deles, depois ele vai mudando essa concepção, mas ele entendeu que Jesus ia voltar logo, enquanto ele estivesse vivo. E aqui São Paulo estava entendendo a volta de Jesus como a volta dos céus mesmo, para julgar o céu e a terra, e a glória de Deus sobre o mundo, ou seja, o fim do mundo. Ele acreditava que antes dele morrer, Jesus viria. E claro, depois ele foi amadurecendo esse pensamento, e ele percebeu isso que está no evangelho de hoje. Quando alguém pergunta para Jesus quando é que vai acabar o mundo, então Jesus começa na primeira parte do evangelho uma parábola dizendo assim: olha, não cabe saber o dia e nem a hora. Isso não está programado na conta do ser humano, na vida dele. O ser humano não tem essa capacidade de saber que dia que Jesus virá. Já Jesus morreu há 2020 anos e nós não sabemos. Então Jesus disse: olha, não sabeis o dia e nem a hora. Porém, ele continua. Lembra que ele começa a falar do empregado mal, do bom e do mau empregado? Ele fala: porém, chegará, e ele vai dizer do empregado mau, que existe uma hora certa na vida, e é essa hora que eu preciso me preocupar. Então se o empregado começar a pensar assim: ah, mas ele não virá, enfim, e aí começar a andar na farra e nos caminhos maus, e da morte, e pode ver, qual que é os exemplos que ele dá do empregado mau? Um beberrão, e que inclusive mata os seus companheiros. Ele andar no caminho da morte, nessa cultura de morte, enfim, que vem aí, ou seja, no caminho do beberrão. Por quê? No caminho do vício. Se ele entrar nesse caminho e falar assim: ah, Deus tem, nessa historinha, Deus tem piedade de todo mundo, então vai ter piedade de mim também. Se ele entrar nessa história, aqui que é o problema. Eu não preciso ficar preocupado com o final do mundo, Jesus disse. Eu tenho que ficar preocupado com a hora da minha morte. Essa é a grande preocupação. E a gente precisa se reconciliar com a morte. Jesus está dizendo isso para nós, que nós precisamos perceber. Olha, talvez hoje nós vivemos numa cultura onde todo momento nós recebemos informações de que a morte não existe, de que eu tenho que viver sem pensar na morte, eu não posso pensar na morte. Hoje nós nos cumprimentamos: oi, tudo bem, fulano, a paz de Jesus, o amor de Maria. É uma coisa só muito cheia de paz, né? É interessante que antigamente na igreja, principalmente os monges, sabe como é que eles se cumprimentavam? Alguém sabe? O cumprimento mais histórico da igreja, mais tradicional da igreja, é chegar ao outro e dizer assim: memento moris. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que significa isso? Algumas pessoas talvez já ouviram isso, já passou em filmes, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Mas o que significa? Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas fala para quem está do teu lado: mementos moris. Pode dizer, usa seu latim aí e diz mementos moris. Sabe o que significa isso? Memento vem de memória, moris de morte. Lembra, você vai morrer. E essa é e é interessante. E depois, quando o monge dizia para o outro: mementos moris, lembra, você vai morrer. E olha que isso era um cumprimento, hein? Era cumprimentar alguém. E aí depois que o monge dizia mementos moris, o outro respondia: alguém sabe? Em um bom latim, carpe diem,
que você já deve ter escutado falar também. Que o monge respondia, carpe diem? Por isso, meu filho, aproveite o dia. Olha, é uma coisa, viva bem o seu dia, aproveite o dia, viva bem o seu dia. A morte, pensar na morte, São Felipe Neri fala isso, né? Eu vivo bem porque todos os momentos eu lembro que eu vou morrer. Todos os momentos. Me chamou a atenção uma vez que João Paulo II foi a Fátima para encontrar a irmã Lúcia. Você sabe que Lúcia é uma das 3 crianças, junto com Francisco e Jacinta, que Nossa Senhora de Fátima apareceu. E numa missa, irmã Lúcia pega João Paulo II pelo braço, leva João Paulo II, num canto da igreja, e no canto da igreja tinha os 3 túmulos. Leva lá e mostra para ele, aqui está o Chiquinho, o Francisco, aqui está a Jacinta, e esse aqui é o meu túmulo. E o Papa João Paulo II abençoou o túmulo da irmã Lúcia, que está viva. E é interessante, abençoa, e os dois começam a conversar, alegria, não sei o que. É verdade, irmã, está vendo, dá certo, a senhora vai caber aí direitinho no túmulo. E aquilo, e a irmã Lúcia fica, tudo que a irmã Lúcia poderia fazer na presença de um Papa, ela leva o Papa para conhecer o túmulo dela. Onde vai ser o túmulo dela? Isso não parece, para nós modernos, isso parece uma coisa macabra. Não parece uma coisa macabra? E não, isso é coisa de quem sabe que um dia vai morrer na vida e que aprendeu a ser feliz com isso mesmo. Um dia, uma mulher veio dizer para mim assim: padre, olha, num dos meus atendimentos, olha, eu quero largar do meu marido. Mas por quê? Qual é o motivo? É porque eu não gosto dele, ele é muito bom, não sei o que, mas eu não gosto mais dele. E eu lembro que Deus me deu uma inspiração, e eu disse assim para ela assim: filha, imagine você agora no velório do seu marido. Ela está com ele até hoje, feliz da vida. E é interessante, e essa foi uma boa inspiração, por quê? Porque naquele momento, quando ela entrou no velório do marido dela, ela percebeu que sentimento é perigoso, mas amor vale para todo momento, porque um dia nós vamos passar. Reconcilie-se com a sua morte, porque quando eu me reconcilio com a minha morte, eu estou preparado, eu me preparo para a vida, eu estou preparado para a vida. Olha, talvez um de nós aqui pode morrer até hoje, quem é que vai saber disso? Ninguém sabe. Você pode morrer hoje. Reconcilia-te, faça da morte um momento, uma passagem, sabe? Quando você nasce para a vida, que você morre. Quando você sai do útero da sua mãe, você morre para aquela vida, a sua placenta, o cordão umbilical, tudo aquilo morreu. Você vem para uma vida nova e você entra no útero da terra. E é bonito ter um povo aí dizendo que a terra querendo voltar a dizer que a terra é plana, né? Mas a terra é redonda e ela parece um útero, e é redondo, não é um arredondado disforme, não tem começo nem fim. Você entra no útero da terra, porque a sua morte, esse mundo é uma gestação, uma preparação para uma vida que vem. E aí você morre, mas na verdade para nascer novamente, você está aqui fazendo um processo de passagem. Quando você olha para isso é muito bonito. E aí você olha para o final da sua vida, o final da sua vida não te atrapalha, mas ele faz o que? Ele te impulsiona a viver melhor, a viver bem. É isso que Jesus está falando. Se preocupe com essa hora certa, com esse momento certo que já está traçado na sua vida, porque o dia que você nasceu é o primeiro dia da sua morte. São Francisco chamava a morte de minha irmã. Morte, minha irmã. Quando eu olho para a morte com os olhos da realidade, eu me torno tão melhor e tão bem. São Felipe Neri todos os dias lembrava assim, ele ia tomar um café da manhã, quando ele se sentia assim, desanimado na vida, ele falava assim: eu vou morrer. Então ele fazia aquele café como se fosse a última coisa da vida. Quem sabe que vai morrer, faz tudo como se fosse a última coisa da vida, e a sua vida se transforma numa maravilha sempre. Sempre. Aqui é que está o grande segredo da vida. Mas nós, o que nós fazemos? Outro dia fui num velório, me chamaram para rezar no velório. Cheguei lá no velório, e aí o pai e a mãe se preparando para o velório, e falou assim, ligando, e ela pega o telefone e liga: ô fulano, não sei o que, vem aqui para ficar com as crianças, porque eu não vou levar as crianças no velório. Não, elas não estão preparadas para isso. Ela desligou o telefone, eu falei para ela: liga de volta e fala que as crianças vão. Ah, mas não, padre, pelo amor de Deus. O padre está mandando as crianças ir no velório. Que dia que essas crianças vão aprender que a vida vai acabar?
Tem que aprender logo desde cedo. Faz passar agora desde cedo, porque depois, meu filho, quando mais fica adulto, pior para passar pelas coisas. Quando a gente fica adulto, fica atrapalhado, é confusão. Quando a gente aprende as coisas já de criança, é melhor. Já leva logo. Não, padre, vem aqui. Olha, meu Deus do céu, eu fico com uma ojeriza de quando você chega no velório, está lá a viúva e um enfermeiro em volta, querendo aplicar uma injeção na coitada, enfiando um remédio goela abaixo. A coitada não consegue nem viver a dor do velório, dopada de remédio. Ela não vai aguentar. Olha, eu já vi todo mundo morrer de morte. Agora, não aguentar que alguém morreu, eu vejo em situações assim, ó, por exemplo, viveram 50 anos de casado. Que bonito, padre. Depois de 50 anos ele morreu. Eles se gostavam tanto. 3 semanas depois ela morreu também. Que bonito isso. Isso não é ruim não, gente. Pessoas que viveram bem a vida e que de repente ela começou a perceber que, olha, tudo que eu vivi com ele foi tão bom que eu já estou pronta para me entregar para a morte. Isso é uma coisa bonita. Não é uma coisa ruim não. Traz isso para a sua vida também. Aprenda a se reconciliar e a viver com a morte. Se reconcilie com ela. Não entre nessa onda do mundo que prepara tudo coisa falsa, Jingle Bell, festa de Natal, coisa, luz piscando, não sei o quê, para te enganar, te dizer que essas coisas, isso é tudo falsidade. O Natal mesmo é um Jesus que depois morreu na cruz. Agora o Papai Noel quem inventou foi a Coca-Cola, não foi a igreja nem a palavra de Deus. Então sai dessa ideia de que você precisa ficar todos os dias se esquecendo de que a morte existe, se esquecendo de que as coisas ruins existem, se esquecendo de que, não, quanto mais eu sei, mais forte eu fico para lutar contra isso. Isso não me derruba, isso não me faz mal, isso me faz feliz. Como São Francisco, reze hoje, lembra desse momento, dessa hora certa, de que a morte é a nossa irmã, que vive conosco, todos os dias, a irmã mais próxima talvez que nós temos. Que Deus te ajude, filha, a filho e filha, a ter uma consciência mais aberta em relação a isso, e não iludida pelo mundo. No instante de silêncio, peça a graça de Deus, de dizer assim: Senhor, olha, eu estou cada dia mais, Senhor, entregue na sua vida, no seu projeto. Que nada daquilo que está preparado para mim possa me assustar, mas tudo que está preparado para mim, eu acolha com alegria na minha vida e viva bem todos os momentos. Esteja comigo, me ajude, me dê forças.